Está no ar Política com Café, pela plataforma do Rondônia ao Vivo, no site, no Facebook e no YouTube. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar do terceiro setor. Você sabe o que é terceiro setor? Eu também preciso saber melhor sobre isso. E para isso, nós trouxemos a jornalista Vânia Evangelista e a fisioterapeuta Rose Seulin. Muito bem-vindas. Vânia. Olá, muito obrigada aí pelo espaço. É um prazer imenso estar aqui, Dejani. E o terceiro setor é aquele conjunto, a grosso modo, né? Aquelas organizações que são organizações privadas, que não têm fins lucrativos e que buscam o bem comum ou uma causa social. Então, aqui em Porto Velho, nós podemos colocar o Hospital Santa Marcelina, Hospital do Amor, as escolas de samba, em sua maioria, que também tem um trabalho social muito grande, aquelas associações que são organizadas por igrejas e que tem aquela casa de apoio ou um projeto social, todas essas são organizações do terceiro setor. Olha só, Rose, o terceiro setor atende uma demanda, então, onde os tentáculos, os braços do Estado não alcançam, seria isso? Isso mesmo. Temos vários trabalhos, inclusive com pacientes, né, mastectomizada, cometida pelo câncer, a gente trabalha nessa área também. Temos um grupo de mulheres, no caso eu como fisioterapeuta, a gente faz esse acolhimento delas, a gente já desde 2016, que começou no Santa Marcelina, através dos meus atendimentos que elas vão para ser atendidas em relação às próteses mamárias. E conversando com a Vânia, a gente via a necessidade dessas pacientes, porque elas eram muito tímidas, muito, né, acometidas por essa doença que é terrível, né? E nós começamos, um belo dia, a fazer uma sessão de foto com elas. Começamos a fazer uma maquiagem, foi convidada essas mulheres. E estamos até hoje, todo ano, no mês de outubro, a gente faz esse evento com elas. E agora é outubro rosa. Outubro É isso? rosa. De prevenção? Isso, do câncer de mama, do câncer de mama. de útero. Mas a gente engloba todo tipo de câncer, né? Sim. Porque é uma doença devastadora. Então, Vânia, fala de algumas instituições do terceiro setor para as pessoas entenderem direitinho como funciona isso. E daí, depois, Rose, você me fala qual é o primeiro setor, qual é o segundo setor, para daí as pessoas começarem a entender. Eu estou falando isso porque não é só você que talvez não saiba. Eu mesmo não entendia direito dessa questão da nomenclatura terceiro setor, né? Que abrange associações sem fins lucrativos e tal. Fale de algumas instituições bem conhecidas do terceiro setor. Então, vou falar sobre elas e vou inverter, tá? Vai lá. Sua orientação. O primeiro setor seria o governo. Governo, o primeiro setor. O primeiro setor. O segundo setor seriam as empresas. Então, o primeiro setor seria todo o nosso dinheiro pelo bem público, pelo bem maior. Então, o dinheiro público investido pelo bem público. Prefeituras, governo do estado, governo federal, todos esses são o primeiro setor. O segundo setor seriam as empresas. É o setor econômico. Setor econômico. É a engrenagem que move o dinheiro da sociedade, é isso? Exatamente. Então, todas as empresas, elas estão ali no segundo setor. São empresas privadas com objetivo privado. De lucro. O recurso privado vai para o bem de uma pessoa específica ou de um grupo, né, de organizações. Certo. E o terceiro setor seriam instituições privadas, porque não são públicas, elas são organizadas pela sociedade organizada, então para você ser terceiro setor nunca é uma pessoa só. Eu, Vânia, não consigo ter uma organização do terceiro setor. É preciso ter um grupo de pessoas, montar uma associação, ter um CNPJ, e aí você vai ter o objetivo público. Então, não é o objetivo de arrecadar dinheiro para aquelas pessoas, é para uma causa. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Isso não quer dizer que não possa cobrar, por exemplo. Eu tenho uma escola, ou eu faço parte de um grupo que organiza uma escola, que é uma entidade sem fins lucrativos. Ela não pode viver sempre no vermelho, porque senão vai fechar as portas. Então, ela pode ter até, inclusive, algum dinheiro circulando, mas todo o dinheiro que
gerar dali vai ser reaplicado em políticas públicas. Como as APAES, por exemplo? Como as APAES. Fazem eventos, feijoadas, é isso? Isso. Casa Família Roseta, Pestalozzi, AMA. Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, sim, também engloba também. Olha aí. Então é fundamental para a sociedade do terceiro setor. O terceiro setor, ele movimenta, principalmente na área da saúde, ele está na legislação da saúde, e a gente nunca se pergunta, por exemplo, como que era antes de ter o SUS. Uhum. Como que funcionava? As pessoas iam para onde? Elas iam para Santas Casas. Então, quando não existia SUS, o único lugar que atendia as pessoas eram as Santas Casas, organizadas, né, por igrejas, principalmente a Igreja Católica. E depois veio o SUS, mas na legislação do SUS, essa atividade complementar é feita por organizações da sociedade civil. E em alguns casos, são só essas organizações. Por exemplo, se você olhar o campo da reabilitação química, essas casas que recebem pessoas com dependência química, que é um problema tanto da iniciativa da saúde quanto da segurança pública. Aqui em Porto Velho, por exemplo, eu desconheço casas que não estejam ligadas a associações, principalmente associações de igrejas. Então, esse é o terceiro setor atuando em esferas fundamentais da sociedade e que muitas vezes com recursos escassos, mas com muita gestão, muito profissionalismo, muita dedicação, com uma missão enorme. E é um trabalho que impacta vidas diretamente, né? Assim, eu descobri que a minha vida, o primeiro curso que eu fiz foi num lugar chamado Centro do Menor, aqui em Porto Velho, e era gerido pela Igreja Católica. Então, eu tive acesso a cursos profissionalizantes porque eu fui nesse lugar, que era uma associação do terceiro setor. Você já imaginou, se não houvessem essas associações, essas organizações do terceiro setor para prestar algum tipo de serviço que o Estado não alcança, como seria o atendimento dessas pessoas? Rose, como você reflete sobre isso? Então, é uma necessidade muito grande, né? Porque essas pessoas, quando ela passa por um tratamento, em específico esse que eu sempre estou com essas pacientes, que é o câncer, é umas pessoas muito vulneráveis, né? Pessoas carentes e que precisa de um apoio psicológico, como a gente faz os encontros, coloca psicólogo, né? Para dar as orientações, porque a autoestima delas está muito baixa. Então, a necessidade é muito grande. Então, assim, é pouco que a gente faz, mas a gente está cada vez mais querendo mais essas pessoas próximas, né? Para a gente estar dando esse apoio psicológico, um dia de conversa, uma roda de conversa, onde elas possam estar falando a realidade delas. Muitas vezes ela não tem algo para comer em casa, ou um gaso. Aí o grupo, que eu tenho um grupo com 35 mulheres, pede lá e a gente está ajudando. Então é algo que se não tivesse esse grupo, como que elas estariam? E o apoio político? Vem cá, o terceiro setor depende do primeiro setor, que é o poder público, e do segundo setor, que é a economia, né? Setor econômico. Como vem sendo o apoio dos políticos? Porque a gente tem ouvido muitos discursos de pessoas falando contra associações, ONGs e etc. no universo político. E nós sabemos a importância dessas instituições para o governo, que não dá conta, que o governo não dá conta de atender toda a demanda social. Se não fosse o terceiro setor, com certeza sobrecarregaria. E tem outra questão, na minha opinião, avaliando aqui, é que a sociedade se organiza, existe muito mais resultado na entrega, porque existe mais comprometimento e mais exigência de que a coisa seja transparente, né? Porque quando é só o poder público, só o primeiro setor que cuida de uma coisa, existe muita corrupção, muita gente de corpo mole que não faz a coisa acontecer, e quando joga para a sociedade fazer, tá aqui, vai cuidar da APAE. Gente, quem tem reclamação da APAE? A APAE funciona muito bem.
E muitas associações que a gente conhece funcionam muito bem. E esse apoio do primeiro setor está sendo a contento? Eu posso falar da realidade que eu conheço, né? Vamos colocar Por favor, assim. Vânia. Eu sou de Candeias do Jamari, e lá em Candeias eu faço parte da Associação de Mães Atípicas de Candeias do Jamari, né? Eu tenho um filho autista e fui fazer parte dessa associação depois de ter um trabalho na área do terceiro setor no Santa Marcelina por 9 anos, lá no Hospital Santa Marcelina. E você atuou no Santa Marcelina, na APAI, Hoje, isso. e agora está na Na associação. Associação Não dos chega Pais a- Atípicos. Hoje é um movimento, nós estamos. Isso, movimento de mães de Candeias do Jamari. Então, é um movimento das mães das pessoas com autismo de Candeias. Então, aí também faço parte da APAI Candeias, né? Durante alguns anos aí. O terceiro setor, ele tem disso. Quando eu saí do Hospital Santa Marcelina, eu tinha um vínculo com o INATS, que é um outro instituto de apoio ao terceiro setor. Mas me distanciei, falei, não, eu vou ficar quietinha, porque é um trabalho voluntário, né? A maior parte das vezes a gente está ali de forma voluntária. E conheci a APAI mais de perto, a APAI em Candeias, que é o único lugar que recebe pessoas com deficiência intelectual em Candeias do Jamari hoje. Então, e os nossos alunos lá são, de sua maioria, da zona rural. Então, se hoje a APAI de Candeias fechasse, você não teria para onde levar esses alunos. Então, a Rose falou, é um trabalho pequeno, mas para aquele público específico é o único trabalho que existe. E nós temos lá, né, que eu faço parte, a APAI de Candeias e o grupo de mães atípicas. E o nosso movimento das mães, ele nasceu porque Candeias, quem conhece a história, sabe que nós tivemos aí uma falta de acesso a políticas públicas, porque o assunto é política, total. Nós tivemos mais de 10 prefeitos em 8 anos, um morto no meio da rua, assassinado. Então, com isso, a população passa a não ter acesso às políticas públicas. E esse grupo de mães, ele se reuniu porque essas mães não tinham acesso a nada. Nada, nem a coisas que em outro município é básico, a farmácia básica lá, a farmácia municipal. Para quem é autista, você tem direito a uma carteirinha, que foi assim que eu conheci o movimento. Meu filho veio o diagnóstico de autismo e ele falou, mãe, eu quero ter uma carteira. Ele já sabia que tinha essa carteira e eu fui à prefeitura. E a prefeitura, ninguém sabia nem do que eu estava falando. E aí eu conheci o grupo das mães atípicas, que são mães que se reuniram através do WhatsApp. Outra coisa interessante é a tecnologia, né? O grupo de WhatsApp, ele funciona muito bem. E essas mães começaram a lutar por acesso a direitos da política pública. Então, essas mães iam na prefeitura, não ia mais uma mãe sozinha. Não estava tendo acesso à educação, aquela mãe não ia só, iam 3, 4 mães em busca de acesso a políticas públicas da área da educação. Uma mãe não conseguia acesso à unidade básica de saúde, a mesma coisa. E quando eu entrei no grupo, a gente não conseguia nem que um vereador, às vezes, falasse com a gente. Muitas vezes eu fui falar com o vereador, ele virava as costas da minha cidade. A gente não conseguia audiência com o prefeito. A pergunta foi, e os políticos? Quem primeiro nos ouviu, né? Vou falar. Ô, Vânia, você pode atribuir crédito a quem você quiser, com toda a liberdade, porque eu acho que a gente tem que ter gratidão para aqueles que nos ajudam e ajudam de fato a sociedade. Não importa quem seja, você pode falar o nome com toda a liberdade, porque aqui nós estamos no Rondônia ao vivo, que é o site de maior audiência do estado de Rondônia. Vânia, contigo. Então, assim, quem primeiro nos ouviu e nos enxergou foi a deputada federal Silvia Cristina. Ela foi até Candeias, ela foi até lá, se reuniu com essas mães, e nós não tínhamos CNPJ, era um movimento de mães. Só um movimento, nos ouviu, entendeu a nossa demanda e nos colocou num projeto chamado Cidadania Plena, que era um projeto em que uma emenda parlamentar da deputada, administrada pelo IFRO, estava organizando associações e movimentos populares do Estado. E aí nos colocou no mapa, sabe? Porque quando você tem alguém do tamanho do IFRO, né? Eu tenho só que agradecer tudo que o IFRO tem feito pela minha comunidade, porque eu moro lá, é a minha comunidade, né? Hoje nós temos em torno de 180 mães no nosso grupo. Para uma cidade pequena é muita coisa. 180 famílias conectadas por uma única causa é muita coisa. E aí a deputada Silvia Cristina nos colocou nesse projeto. E depois disso, as portas se abriram, porque aí a gente estava com o IFRO do lado, a gente tinha pessoas nos olhando para a gente. Tinha uma deputada federal apoiando.
E as coisas começaram a acontecer. Depois também nós tivemos o deputado delegado Camargo, que foi até Candeias. Uma das demandas, a Rose falou de pedir no grupo, né? Lá a gente tem uma demanda muito grande de medicamento. E a gente sabe que quando o autista está sem medicamento, ele entra em crise. E nós temos hoje pessoas que estão presas em jaulas, porque elas não receberam o tratamento adequado e aquilo vai evoluindo, e elas não conseguem mais conviver socialmente. É claro que existem níveis de suporte diferentes, gente. Autismo tem níveis de suporte, tem uma diferença muito grande, são pessoas uma diferente da outra, né? Assim como qualquer patologia. Mas ficar sem medicamento é muito arriscado, muito perigoso, muito triste. E o deputado delegado Camargo nos ouviu também, fez a indicação de R$100.000 para a prefeitura, para que pudessem adquirir medicamentos para essa área. Porque hoje aqui, se você vir por consulta aqui em Porto Velho, você sai com a receita e você consegue ir na farmácia e conseguir o remédio. Em Candeias você não consegue. Ah, mas é só pegar um ônibus e vir para Porto Velho? Não, se você tem um filho autista com nível de suporte maior. É muito difícil o deslocamento, é muito difícil esses ambientes. E aí muitas vezes essa família não consegue ter acesso ao medicamento, mas a gente está esperançoso, porque essa verba está lá na prefeitura e que em breve nós vamos ter o acesso lá na nossa cidade. Ah, tá. Então ele liberou o recurso de 100 mil Isso. para a prefeitura comprar medicamento, mas ainda não saiu. Mas deve sair, porque se é a emenda, né? Deve sair. Deve sair. Mas Candeias passou por um inferno astral, né? Espero que tenha terminado agora, né? Porque 10 prefeitos em 8 anos... Foram mais, tá? Foram mais. A cidade sofre muito, o povo sofre muito. Então, o vereador não atendeu vocês, e a deputada foi lá e atendeu. Rapaz, esse vereador deveria ficar com vergonha, né? Ah, eu sentiria vergonha se eu fosse o vereador que não atendia o meu povo na minha cidade e esperar que um político do nível de um deputado federal viesse de outra região para atender o cidadão ali, né? Mas, Vânia, você quer falar mais disso? Depois, com o passar do tempo, sabe, Dejani, essa busca por política pública, eu acho que também Candeias teve um processo de afastamento do povo. Como era muita instabilidade política, a população se afastou dessa busca, porque você nem sabia quem era o secretário, você chegava lá, era outra pessoa e outro prefeito, e tudo isso mudava. E com o passar do tempo, você perguntou quem melhorou, né? Os vereadores também melhoraram. Ah, que bom. A gente tem hoje vereadores atuantes, assim, que fizeram legislação, né? Nós temos Dona Zilmar, que fez uma legislação para poder a carteirinha regulamentar, porque você tem a legislação federal, tem que regulamentar a municipal. Então, ela fez uma legislação, a gente conseguiu que essa fosse aprovada na Câmara de Vereadores. Então, eu tenho que agradecer também aos vereadores que conseguiram entender depois a nossa demanda. Hoje o cenário está mais favorável, né? Candeias melhorou bastante, pelo menos em termos de abertura, né? E na sequência, você vê a importância de um olhar de alguém de fora, como foi esse olhar da deputada Silvia Cristina. As mães, nós nos reunimos, nós temos uma comissão de mães, né? Eu sou só mais uma, nós temos 9 mulheres aí super guerreiras e dedicadas, que trabalham muito, essas mulheres que estão à frente desse grupo. Escrevemos o nosso movimento em um edital nacional, que teve mais de 1.700 inscritos no Brasil inteiro, e nós acabamos de captar R$50.000. Fomos selecionados apenas 54 organizações do país. De quantas inscritas? Mais de 1.700. Olha, parabéns, hein? O edital se chama Ela em Movimentos, que é dedicado a mulheres que estão em busca que estão em movimento em busca da cidadania. E é exatamente o que as mães fazem. A gente se reúne. Nós tivemos muito apoio da OAB Rondônia, Ministério Público, Defensoria Pública. Nós começamos a ir nesses lugares, sabe? E juntas, e essas pessoas começaram a olhar para a gente. E ganhamos esse projeto, esse edital. Vamos levar principalmente cursos profissionalizantes na área do empreendedorismo, crochê, bijuteria, para que essa mulher, porque é muito voltado para as mulheres, possa ter uma renda, porque a mãe de criança autípica, de autistas, ela não consegue trabalhar naquele regime CLT ou ter um emprego formal, porque ela tem que disponibilizar muito tempo para o tratamento. Então, a ideia é trazer alternativas, e a gente está muito feliz, assim. Vânia, explica. Vocês viram um edital
E vocês fizeram um projeto e se inscreveram. Em qual órgão é? Se chama Elas em Movimento. Era um Tá. edital. É de qual ministério? Não, é iniciativa privada. Iniciativa Que é privada, mais parabéns. difícil ainda. Lá, eles queriam que você contasse a sua história. Ah, E nós legal. contamos a nossa história, do nosso cenário, da nossa luta, dessas mulheres que ficavam indo lá na prefeitura bater a porta, que ia na Câmara de Vereadores, a gente conseguiu reunir secretária de Saúde, secretária de Assistência Social e secretária de Educação numa mesma sala. E explicar para eles o que era o autismo, quais eram as nossas demandas. Para a Candeia, gente, isso é uma vitória imensa. Então, nós contamos tudo isso, contamos essa parceria com a deputada Silvia Cristina, contamos que tínhamos a OAB nos ajudando, que a gente estava sempre em contato, porque com essa instabilidade é até perigoso você se expor tanto. É verdade. Então, a gente tinha assim, um suporte ali de contato com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, que sempre nos atendeu, né, alguns promotores, e contamos que nós queríamos fortalecer essas mulheres. Concursos profissionalizantes, e a gente está trabalhando, fizemos a primeira formação, que nós identificamos talentos ali, e elas vão ser as tutoras. Então, nós vamos ter aí uns 8 meses intensos em Candeias. Que maravilha. Rose, você até veio de rosa, né? Olha, aí em homenagem ao Outubro Rosa. Fala um pouquinho da importância desse trabalho de apoio às mulheres que já passaram por uma situação de câncer e tal. Então, é uma causa muito nobre, né? Uhum, com certeza. Né? Então, esse trabalho que a gente vem fazendo voluntariamente, né, com essas pacientes, assim, tratando, né, como pacientes, que tem muitas que ainda estão em tratamento, muitas nós já perdemos, né? O câncer voltou e, infelizmente, não conseguiu. Outras já estão de alta, mas permanecem no grupo. Essas fortalecem as outras que ainda estão em tratamento. E não só em outubro, né? Mas eu acho que o ano todo tem que se falar, tem que se prevenir, tem que se cuidar, tem que ir atrás. É difícil? É difícil, não é fácil. Mas a melhor opção é a prevenção, né? É você descobrir isso antes de que já esteja muito avançado. É uma doença mutiladora, principalmente para a mulher, né? Quando se trata de mama, que muitas vezes é retirada a mama ou parcialmente tirada, isso é devastador, né? É importante que se diga que todo dia é dia de prevenção, né? Que a mulher tem que se tocar, ela tem que procurar exames, ela tem que estar se cuidando o tempo todo. E não é só câncer de mama, né? Tem outros cânceres que atingem muito a mulher, né? Sim, que é o câncer de colo do útero. Câncer de colo do útero. Na verdade, assim, a gente, na nossa região, tem um índice altíssimo de vários tipos de câncer, né? Certo. Mas o outubro foi destinado para a mulher, né? Para a mulher. O câncer de útero, colo de útero e o câncer de mama. Certo. E o homem é o novembro. Mas para novembro os homens, azul. você presta atenção. Não pense que novembro é correr lá e o médico te invadir. Não, todo dia é dia de se cuidar. Tá? E outra coisa, aquele lance da dedada, gente. Olha só, tem exame alternativo, tá? Faz exame de sangue, vê primeiro. Né? Não precisa passar sempre por esse constrangimento. Você pode ter um acompanhamento médico, você pode estar fazendo exames preventivos. Enfim, tem tanta forma de se cuidar e não é só no novembro também. Mas hoje nós estamos falando das mulheres, né? Sim, isso mesmo. As mulheres hoje é o nosso foco, né? E, assim, para nós mulheres é fundamental essa prevenção. É verdade. Ainda falando do terceiro setor, e eu vou perguntar para a Vânia. Eu encontrei uma pessoa, não sei se foi Cerejeiras ou Colorado, que estava com uma prótese na perna. E ele fez a prótese na Santa Marcelina, aqui em Porto Velho. Então, esse trabalho do Hospital Santa Marcelina, ele é bem abrangente, né? Bastante.
a saúde em si, a gente tem um impacto do terceiro setor enorme em todos os lugares, assim. Se você, São Paulo, por exemplo, também, você tem boa parte da saúde de São Paulo administrado por hospitais filantrópicos. Você tem o Albert Einstein, que a gente esquece, ele é um hospital filantrópico. Ele não é um hospital particular. Ele é um hospital particular, uma iniciativa privada, sem fins lucrativos. Então, a gente geralmente associa como se todos esses hospitais fossem organizações do governo. E grande parte da saúde no país, ela é oferecida por instituições privadas sem fins lucrativos. E pegando esse gancho aí, Dejani, eu quero falar um pouquinho sobre a dificuldade de administrar e de gestão nessa área. Há muitos anos atrás, quando a gente estava, assim, de uma forma mais profissional, que nós éramos profissionais de um determinado lugar do terceiro setor, nós tínhamos muita dificuldade de entender a legislação, de caminhar com, a gente falou agora há pouco da iniciativa pública, né, de emendas parlamentares. Então, você tem muita dificuldade de que a emenda parlamentar, às vezes, ela é indicada para uma organização do terceiro setor, mas o processo não anda, por falta de conhecimento do funcionário do órgão público. Então, porque é uma legislação diferenciada, é preciso ter treinamento, é preciso ter boa vontade. Outro espaço que precisa ser preenchido se dá em relação a questões de contabilidade. Nós temos incentivos fiscais, né? A famosa e terrível Lei Rouanet, que as pessoas que ela financia organizações do terceiro setor, e essas questões de incentivo fiscal, elas são ainda muito pouco esclarecidas no nosso país, e principalmente na nossa cidade. E quando você busca informação, a gente não tem profissionais da área. Até o setor de contabilidade, muitas vezes, você faz parte de uma organização, de uma entidade, e aí você vai procurar um contador, especialista no terceiro setor. Porque se ele for especialista no terceiro setor, ele te ajuda a captar recursos. E aqui em Porto Velho a gente tem muita dificuldade. E para isso, lá em 2015, um grupo de pessoas se reuniu. Naquela época estávamos assim, eu, o Rafael Vargas, que é um rapaz muito apaixonado, eu acho que para mim é a pessoa que mais entende de terceiro setor aqui no estado. Hoje ele faz parte da Associação Brasileira de Captadores de Recurso, que são as pessoas que captam recurso para esse terceiro setor. A Gilce, da Casa Família Roseta, né? A Casa Família Roseta conhecidíssima no nosso estado, né? Outras pessoas da frente, que estavam à frente, e nós nos reunimos e começamos a fazer rodas de conversa para falar desses mecanismos, entender a legislação, buscar parcerias e conseguir fazer com que os processos andassem. A Rose sabe quantas vezes a gente, às vezes, tinha que vir para a secretaria e ficar lá tentando entender por que o processo está parado e por questões burocráticas. Aí, lá em 2015, nasceu um instituto, que é uma organização do terceiro setor, o INATS. Eu sou diretora executiva desse instituto, e ele tem por objetivo maior fomentar, transmitir conhecimento, compartilhar ideias entre gestores do terceiro setor. Nós temos lá o Gestão Crescer. E aí as mães atípicas de Candeias fazem parte disso, que é você conseguir entender o que é. Porque às vezes a gente tem muita boa vontade de fazer e você não entende essa questão legal do que é um CNPJ de uma associação. A associação paga ou não paga imposto? Como que eu posso funcionar dentro da legalidade? Como que eu faço para receber emenda parlamentar? Como que eu presto conta? Então, o INATS ele veio para ajudar a disseminar esse conhecimento e nós vamos ter um congresso aí específico dessa área. Estamos organizando o CONATS de 1º a 3 de dezembro. Estamos em busca de parceiros. A OAB é sempre uma organização assim que abraça, a OAB tem esse braço social muito forte. E esse evento vai acontecer lá em Candeias ou aqui? Em Porto Velho, na OAB. Na OAB em Porto Isso, Velho. de 1º a 3 de dezembro. Vai ser um congresso e ele tem por objetivo criar um ambiente para que a gente possa ter esses canais de comunicação entre órgãos públicos, como você disse, iniciativa privada e as organizações da sociedade civil. Porque a gente precisa que todos esses agentes entendam da legislação do terceiro setor, porque se a gente não conversar e não conseguir transmitir esse conhecimento, captar recursos, buscar a transparência,
a gente não consegue avançar. E aqui, quem mais sofre é a população. Para você te dar um exemplo, em gestões passadas lá, a PAI Candeias, nós recebemos uma emenda da deputada Silva Cristina de 100 mil, que foi o que impediu que a PAI fechasse as portas. Essa emenda foi num momento assim que a gente quase fechou. E a gente ficava implorando para a prefeitura que nos mandasse um fiscal. A gente queria ser fiscalizado, para a gente poder tirar dúvidas se estava executando o dinheiro certo. A gente nunca conseguiu um fiscal. Olha aí, que coisa. Vânia, você falou uma palavra que eu tenho certeza que despertou quem estava assistindo ou está assistindo o nosso bate-papo. Você falou Lei Rouanet. Fala um pouquinho. A Lei Rouanet também atende o terceiro setor dessas associações e tal. E aí, é bom que você fale como funciona a Lei Rouanet. Você está disposta a falar? Porque... Cabe um programa, hein? A gente pode fazer uma pincelada. Porque as pessoas elas têm preconceito contra a Lei Rouanet. É um preconceito tremendo. Quando eu falo preconceito, é no sentido de não conhecer mesmo, de não ter um conceito sobre isso. E eu vou dar uma pinceladinha só, rapidinho. Gente, a Lei Rouanet não é dinheiro do governo que vem para o artista, para o projeto de teatro, projeto de cinema, para a associação, não é captação desses artistas, associações e tal, é uma captação lá nas empresas, né? No setor econômico, no segundo setor, ele vai lá e capta esse recurso. Aí, esse recurso, a empresa desconta até 3% do imposto de renda dela para compensar esse dinheiro que ela deslocou para esse incentivo. Então, não é dinheiro do governo que vem, não. É imposto que nem foi pago ainda. E outra coisa, tem gente que critica a Lei Rouanet, mas aí ela nem se dá conta de que o próprio governo, às vezes, dá isenção fiscal para a empresa, perdoa dívida de empresa, parcela dívida desse setor ou daquele setor, que eu não vou citar aqui para não criar mais polêmica ainda, mas tem setor da economia que nem imposto recolhe. E é isento, tem isenções fiscais. E aí a pessoa critica a Lei Rouanet. Gente, o governo perdoa muito mais, pelo menos 100 vezes mais dívidas de impostos do que a Lei Rouanet acaba atendendo essas associações. Então, é complicado, é uma falta de conceito mesmo sobre a Lei Rouanet. Vânia, a Lei Rouanet atende, então, o terceiro setor, associações e tal. Como funciona isso? Então, as leis de incentivo fiscal, de modo geral, elas são, às vezes, vítimas de muita desinformação. Vamos colocar um exemplo também. Leis como Lei Rouanet, a lei, aquele comediante que faleceu na pandemia, Paulo Gustavo. Nós temos diversas legislações que, principalmente para aquele artista pequeno, ou grupos de artistas, ou então você pode, inclusive contemplam em muitos desses editais, associações. Então, em alguns desses editais, ou a prefeitura, ou eles disponibilizam esse recurso para o Estado, que foram recursos, e existem diversas formas de você captar. Mas, às vezes, vamos fazer de conta, uma escolinha de um determinado lugar, que é uma associação. Ela pode desenvolver uma atividade cultural lá, de música, de dança, e ela pode captar o recurso dentro de uma legislação dessas. Então, é um universo muito grande que a gente precisa conhecer, de um recurso que esse recurso poderia não vir para Porto Velho. Então, às vezes, você tem um recurso que poderia ficar só nos grandes centros e esse recurso ele vem para a cidade menor, ou a cidade, né, que a gente não é beneficiado diretamente. Outro lugar que a gente pode cutucar é quando a gente fala, por exemplo, de fundo da criança e do adolescente. Quando você vai fazer o seu imposto de renda, a maioria de nós não sabe disso. Na hora que você vai fazer o seu imposto de renda, você pode doar para o fundo da criança e do adolescente. E aí, quando você doa, as associações que estão cadastradas no Conselho da Criança e da Adolescência vão poder participar de um edital. Então, qualquer associação que trabalhe com criança e adolescente, ela pode ter acesso àquele recurso.
E são legislações que a gente precisa ficar de olho. Eu vivi essa experiência com meu irmão. Ele foi fazer a declaração de imposto de renda. Eu falei, mas aí você sabe que você pode doar? Ele falou, não. E aí ele mesmo estava fazendo a declaração, ficou muito feliz. Além dele doar parte do imposto que ele pagou, ele ainda recebeu um abatimento. É como se o governo premiasse por ele estar tendo essa iniciativa. E aí, quando a gente fala de pessoa jurídica, que são as empresas, é que entra a questão dos contadores. Nós temos aqui em Porto Velho a Creuza Batista, que é uma especialista no terceiro setor. Vai estar lá no CONATES, palestrando, já está confirmada, mestre em administração, especialista em contabilidade para o terceiro setor. Porque se essa turma aí eu sei que a gente está com o Conselho de Contabilidade também aqui presente no CONATES. Então, se essa galera aí da contabilidade, porque para a empresa tem um jeito certo lá de fazer girar a contabilidade para que possa ir parte desse recurso para essas leis de incentivo. Então, muito dinheiro que poderia estar aqui sendo utilizado na nossa cidade, impactando o nosso povo, a nossa comunidade, deixa de vir e vai para a União ou vai para outros lugares por falta de conhecimento dessas leis de incentivo. Muito bem. Pessoal, está chegando o final do nosso programa. Eu sei que a gente tem muito o que falar e é uma maravilha entrevistar essas meninas. A Vânia, por exemplo, não para de falar. É muito conhecimento, fica borbulhando ali de conhecimento e é muita informação, Vânia. Obrigado. Tá? Rose, pode se manifestar aí de boa, fala mais um pouquinho sobre a importância do terceiro setor e essa questão do atendimento à mulher, e aí a gente vai para o final. Então, inclusive agora no dia 18, eu até anotei aqui, nós vamos fazer um encontro dessas mulheres, vamos fazer um café da manhã lá no skate park. Skate né? park? Skate park, Ah, tá. isso. Lá na Guaporé. Isso. Vou fazer um encontro com essas mulheres, vai ter psicólogo, vai ter outras fisioterapeutas junto. A Vânia, né, sempre faz parte desse grupo. Então, nós vamos fazer esse encontro no dia 18 de outubro, que de manhã à tarde? De manhã, vai ser o café da manhã. Dia 18, Isso. lá no skate park, café da manhã. É aberto ao aberto ao público, público, olha, e isso. aparece lá. Isso. Vai ter várias orientações, vai ter brincadeiras, vai ser um bate-papo, né? Elas contam um pouquinho das histórias delas para as mulheres que estão passando por esse momento difícil. Você que foi acometido pelo câncer, pode estar indo lá. Pessoas que não está com nada de doença, de câncer, pode estar indo também para ver a realidade, né, dos pacientes, e deixo o convite para elas, né? Então, 9 horas da manhã, dia 18, lá no skate park. Ah, legal. Rose, eu tenho outubro. Eu tenho outra perguntinha importante para falar. Como se comporta, no geral, os maridos das esposas que foram acometidas de câncer? Os maridos estão tendo paciência, estão atendendo, estão cuidando, porque o marido tem que ser o cuidador da esposa, a esposa a cuidadora do marido. E aí, os homens conseguem exercer esse papel bacana ou as mulheres sofrem mais do que os homens quando estão em convalescência? Então, é uma realidade bem cruel, né? Muitos homens, inclusive dessas minhas pacientes, abandonaram elas, né? Após a mastectomia, que se chama, a retirada da mama, se chama mastectomia. Como eu falei, é mutiladora né, e muitos homens não aceitam e abandonam no momento do tratamento, um tratamento, né, bem doloroso. Mas tem muitos homens que cuidam sim, e acompanham todas as consultas, inclusive eles mesmos tiram as dúvidas com os médicos, o que tem que ser feito, como é, mas tem muitos que abandonam. Olha só, é uma pena, né? Porque é a hora do homem mostrar que é um homem de verdade, né? Sim. Que o homem de verdade é aquele que na hora da dificuldade segura o rojão e está junto, né? Parabéns aos homens que estão do lado das suas esposas no momento de necessidade, no momento de convalescência e segura o rojão. Parabéns, tá? E você que não segurou o rojão, infelizmente é um fraco.
Tá? Infelizmente, né, Vânia? Vânia, vamos para o encerramento, então. Vânia, é contigo. Eu quero fazer um convite, você que Uau, não convite. faz parte do terceiro setor, procure uma associação perto da sua casa. As igrejas geralmente têm algumas. Procure uma PAI perto da sua casa, procure um movimento social. Vá fazer um trabalho voluntário, é algo que realmente tem um impacto muito grande na vida da gente e na sociedade. Então, o que eu quero deixar é esse convite para que as pessoas pensem no voluntariado como algo que realmente faz muito bem para a sociedade e para quem faz esse tipo de atividade. Parabéns. Ó, pessoal, o terceiro setor, ele é fundamental, porque ele vai lá onde o Estado não alcança, os tentáculos do Estado não vão lá, não vão atender essas pessoas. Aí tem o terceiro setor, que são pessoas das comunidades que se organizam e fazem esse trabalho que o Estado não dá conta. Então, está na hora da gente acordar e parar com o preconceito sobre o terceiro setor e começar a ajudar. Você não precisa ter dinheiro para ajudar, mas você tem mão de obra, você tem uma boca para falar, né? Faz a propaganda boa, fale bem das APAES, fale bem das associações de mulheres, dos hospitais que prestam serviço sem fins lucrativos, né? Como Irmãs Marcelinas, né? Associações rurais. Associações rurais. Participe de uma associação, vai ajudar. É importante, tá? Então, vamos abrir nossa mente e compreender que o terceiro setor também faz parte da sociedade organizada e também é política, tá? Mas não essa política eleitoral. Ninguém está ali brigando por voto e pegando o dinheiro do seu imposto. Não. É a política de fazer o bem e de atender as pessoas e de cuidar de lugares onde o Estado não alcança. Tá bom, pessoal? Vânia, muito obrigado. Rose, obrigado. O programa está aberto para vocês. E está aberto também, tem meu telefone aí, tem o contato do Rondônia ao vivo. Se alguém quiser falar de algum assunto importante, relevante, como esse e outros tantos que existem, entre em contato. Nós estamos aqui e podemos abrir esse espaço para vocês também. Um abraço.